E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, nós estamos retornando com o segundo bloco do programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Para você participar conosco, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você vai encontrar um post que é um quadradinho e tem a seguinte pergunta: o que é a matéria escura? Então, pense sobre o assunto, escreva para a gente, mande suas dúvidas. Nós estaremos fazendo comentários a respeito das suas dúvidas e da sua resposta. Você também pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior. O telefone é 0 operadora 11 99643 3827. Então, André, nós já temos algumas participações por aqui e nós estávamos falando a respeito da força e do movimento. A pergunta 33A, que se incorpora àquele conceito de matéria e espírito, que Kardec agora está explorando. Kardec ouviu dos espíritos que, sim, da matéria primitiva original, todas as outras decorrem. E aí, antes nós tínhamos aprendido que a matéria primitiva, ela era tão sutil, na resposta que os espíritos deram às questões anteriores, que nós não a consideraríamos matéria, se nós fôssemos analisá-la. Porque ela não tem nenhuma dessas peculiaridades que a matéria possui, Solange. Sim. Mas ainda para os espíritos ela é matéria. Então aí Kardec se animou a fazer a pergunta 33A. A pergunta 33 tem um complemento, uma subpergunta que nós colocamos aqui como 33A. E você vai ver novamente na tela para nós relembrarmos. O Everaldo vai colocar para você a pergunta 33A e você vai ler conosco. Não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? Então, existia naquele tempo pessoas que diziam que a matéria não é essa coisa sólida. A coisa sólida é uma ilusão produzida pelo movimento. E este movimento seria, juntamente com a força que faz com que esta coisa ganhe uma aparência, seria o conjunto, esses dois seriam as duas propriedades básicas da matéria. Basicamente seria isso. Todas as outras propriedades que nós já estudamos, inclusive, nos programas anteriores, seriam apenas manifestações dessas duas realidades. Será que isso é verdade? Vamos ver o que os espíritos responderam? Você vai ver na tela a resposta dos espíritos a essa questão. Essa opinião é exata. É exata. É verdade. Os espíritos dizem, essa opinião é verdadeira. Não é uma cogitação inventada. Essa opinião é exata. Veja, acho que ele põe um ponto. É uma frase que é taxativa. Continua agora, Solange. Falta somente acrescentar, conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então eles estão acrescentando que, apesar de ser verdade, que a força e o movimento é que criam esta ilusão física, há que se considerar um outro fator, que dá uma explicação a respeito das qualidades que determinada matéria possui ou não possui, que é a posição dos elementos a posição das moléculas nessa estrutura. E vai ser muito fácil você entender isto. Se nós pensarmos no carbono, você vai encontrar um pedaço de carvão que você põe na churrasqueira. Ele tem uma característica. Ele é denso, ele é escuro, ele não é translúcido, não é transparente, você não vê através dele. Agora, se você pegar o diamante que está no anel da sua esposa, ou na joia da sua avó, aquela pedra linda, brilhante, que você vê passar por ela, que serve como um prisma para decompor a luz nos jogos da lapidação, aquilo é carbono. É carbono também. Só que estão as moléculas das duas coisas estão ajustadas de formas diferentes.
Sabe por que você escreve com carvão? É interessante. Quando você estuda a química, você pega o grafite que você põe no lápis, é um carvão também. Com uma pequena modificação, ele vira aquilo. Aí o que acontece? Quando você vai escrever, o lápis escorrega no papel, não é? Então, por quê? Porque a estrutura molecular do grafite é de uma maneira em camadas. As moléculas ou os átomos de carbono não estão entrelaçados entre si, eles estão justapostos. Então, quando você atrita aquilo no papel, a camada de baixo fica, libera a camada de cima, que é o lápis arrasta e vai ficando, e então vai ficando espalhado no papel o carbono. E aí você escreve. Já no diamante, a estrutura, a posição dos átomos na constituição do diamante é diferente. É uma estrutura piramidal. As moléculas estão colocadas assim, encaixadinhas, uma na outra. Pirâmide contra pirâmide. Então, você não consegue arrancar. Desbastar. Ele né? não escorrega, ele não escapa do grafite para o papel. Se você pegar um diamante e tentar escrever com ele, você rasga o papel. Sim. E é por isso que o diamante é considerado o material mais duro que existe. Ele corta vidro, ele corta aço, ele corta tudo aquilo que se conhece e ele é capaz de cortar. Porque ele tem essa função. A estrutura das moléculas se constitui de uma força muito maior para ser rompida. E é exatamente o que os espíritos estão dizendo em 1855, 56, antes de Kardec publicar o Livro dos Espíritos, em 1857. Vamos ver a resposta novamente na tela? O Everaldo vai colocar para nós, ele e o Rogério. Eles afirmam, essa opinião é verdadeira, força e movimento. Agora, é importante acrescentar uma coisa. Deve depender da disposição das moléculas na estrutura atômica, das junções entre elas, para tornar um corpo opaco, transparente, que é o caso do carbono. São essas modificações na molécula que dão essas... Que vai alterar altera essa aparência, Uhum. essa aparência da matéria. Então é muito interessante que vocês meditem a respeito do que os espíritos estão falando em 1856, 57. Você vê há quanto tempo atrás, e tem coisas que nós só viemos a descobrir... Recentemente, não é? Já faz parte do nosso sistema de aprendizado, mas na época de Kardec isso era muito... Falar de substância, de átomos, ainda era uma coisa... Fazia pouco tempo que os microscópios tinham chegado a uma categoria de respeito para chegar ao mais pequeno. Então, são coisas que nós podemos ver que os espíritos estão ensinando o beabá para todos nós. Exatamente. André, e a pergunta, podemos ir para a próxima? Vamos, A pergunta aí número isso. 34 do Livro dos Espíritos fala o seguinte: as moléculas têm forma determinada? Interessante. As moléculas têm forma determinada. Moléculas. As moléculas são as uniões de átomos, não é? Moléculas são átomos que se reúnem e fazem um conjunto. Você então encontra estas coisas, o ferro, o alumínio, aquelas barras, não, estão unidas, são átomos que formam moléculas e se entrelaçam. Então Kardec, já que os espíritos disseram na pergunta anterior que havia uma característica própria dependendo da posição dos átomos na molécula. Exato. Kardec, olha lá, não é químico, hein? Kardec não é químico. Kardec é um pensador, é um professor, mas é um curioso. Então ele quer saber, as moléculas têm alguma forma determinada? Pergunta ele na questão 34. Vamos ver a resposta dos espíritos? Vamos dar uma olhada? Acompanhe na tela. Certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Até então havia uma dificuldade para a ciência mergulhar na estrutura atômica com capacidade de decodificar esse meandro, essa combinação molecular. Por isso que eles dizem, é verdade, as moléculas todas têm uma forma. Se nós pegarmos qualquer livro de química hoje, você vê como que as moléculas de determinado metal se aglutinam.
Você vê os desenhinhos das cadeias, das junções fracas ou fortes entre os átomos de um mesmo elemento. Mas naquele tempo, os espíritos afirmam que é possível, mas que nós ainda não éramos capazes de detectar isto. Algo que o futuro pôde nos trazer em informação. Mas na época de Kardec isso ainda não era possível. Mas eles confirmam, sim, as moléculas têm formas diferenciadas. E o carbono é um tipo fácil de você mesmo procurar. Procure aí na sua casa, você que está nos assistindo. Se tiver interesse, entra aí na internet, faz uma pesquisa sobre o carbono grafite, o carbono diamante. Você vai ver a posição diferente dos átomos nas moléculas de carbono, né? André, na pergunta 34A, ele já vem com uma outra questão em cima, Dentro né? da forma. Dentro da forma. Essa forma é constante ou variável? Essa forma das moléculas, nesses átomos que se aglutinam para formar essas moléculas, eles estão sempre do mesmo jeito ou isso varia? É a pergunta dentro da questão 34, a questão 34A, que nós vamos responder e vamos ver os espíritos respondendo no bloco seguinte. Exatamente. Antes do nosso intervalo, gostaríamos de fazer um convite a você. O Natal está chegando, essa data é muito especial, nada como nós nos solidarizarmos com aqueles que amamos, com os nossos amigos e também participando do Feirão de Natal André Luiz. Esse Feirão de Natal será realizado agora, no próximo fim de semana, dia 3 e 4 de dezembro. Você pode participar, lá você vai encontrar roupas, calçados, artesanato, artigos de decoração, você pode encontrar livros novos e usados, tudo isso para você presentear com muito estilo e com economia, principalmente, não é verdade? Então, lembrando que toda a arrecadação desse feirão será direcionado às Casas André Luiz e à Fundação Espírita André Luiz. Então participe. Para você participar e comparecer, aos sábados o evento se inicia das 9h e vai até às 18 horas. E aos domingos inicia-se às 9h e vai até às 13 horas, a 1h da tarde. O endereço é na Rua Duarte Azevedo, número 680, bem pertinho do metrô Santana. Então você pega o metrô, para ali na Estação Santana, está ali pertinho, Duarte Azevedo, 680. Qualquer telefone para contato e esclarecimento das suas dúvidas, você pode utilizar 0 operadora 11 2458 3214. Nós iremos para um rapidíssimo intervalo, já estaremos de volta.